É uma pergunta super válida, né? Uma pergunta importante, inclusive, a pergunta do abortamento, né? Da interrupção, interrupção voluntária ou interrupção acidental de uma gestação. O aborto, ele é sempre uma situação difícil e delicada. Eu, eu até abordo esse tema, eu posso abordar esse tema até fora dos meios espíritas, em meios materialistas, onde não há a compreensão e aceitação espírita, e quando há esse tipo de discussão nos meios acadêmicos, por exemplo, da minha área, eu sempre digo que não precisamos de apelo religioso para perceber que o aborto é um tema delicado e é um drama para muitas pessoas. Homens e mulheres, não só mulheres. Recentemente fiz parte de uma live em uma casa e um homem fez a pergunta sobre como fazer para se recuperar de um aborto em que o companheiro, o homem, ele forçou a companheira a abortar e que se sentia culpado. Na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, há uma descrição lá sobre as angústias masculinas também. Porque às vezes o homem não é apenas corresponsável, mas às vezes é até o maior responsável. Quando, por exemplo, pegou a mulher à força, constrangeu ela a abortar, ou pelo menos é corresponsável quando, por exemplo, abandonou, quando não quis assumir a paternidade, e ela se vendo muitas vezes fragilizada e com medo de assumir a maternidade sozinha, porque não tinha amparo masculino, optou pelo aborto, né? Em que pese, muitas vezes há ali o drama muito mais sério com a mulher, porque acontece a gestação com ela, mas existem essas angústias masculinas e femininas, e eu posso apelar aqui para a questão emocional, a questão na área de saúde mental, para perceber os reflexos do aborto em termos psíquicos, em termos emocionais, sem precisar entrar no universo espiritual. Mas a doutrina espírita vem e consegue nos iluminar ainda mais, porque traz aí a informação de que o abortamento que ocorre em qualquer fase da situação reencarnatória após a fecundação, portanto, após ali o encontro do espermatozoide e do óvulo, onde há a possibilidade de um espírito estar reencarnado, razão pela qual Joana de Ângeles, Viana de Carvalho e a maioria dos espíritos defende a ideia de que mesmo a pílula do dia seguinte pode ser abortiva, porque se há a possibilidade da fecundação acontecer, e se na fecundação acontecendo, caso haja uma reencarnação em processo, a reencarnação começa na fecundação, e a pílula do dia seguinte agindo 48, 72 horas depois, tem a possibilidade de um espírito ali já estar vinculado, ocorrer um aborto. Se o aborto é o cancelamento de um processo reencarnatório que está se iniciando, e se o processo reencarnatório, conforme André Luiz explica em Missionários da Luz, quando inclusive descreve uma reencarnação lá, ocorre alguns minutos após o ato sexual, quando o espermatozoide está, de alguma forma, alcançando pelas trompas de Falópio o óvulo, ou melhor, o ovo, a célula ovo, né? O gameta feminino que vai se tornar, o óvulo, aliás, que vai se tornar célula ovo, fecundado. Qualquer ação após pode ser considerada abortiva do ponto de vista espiritual. Mas o aborto, embora seja um drama, o que fazer nesse sentido? Não há razão por que cultivar muitos conflitos. Não há razão por que assimilar muitos tormentos e muitas culpas. Primeiro, porque não vai resolver o que ocorreu, o que passou. Depois, quem de nós que não tem equívocos? Quem de nós que não tenha erros nessa área ou em outra área semelhante? Então, se a mulher cometeu um aborto na juventude, agora é espírita, se a mulher optou por um aborto em uma situação difícil da vida, o aborto às vezes é fruto, inclusive, de uma má condução sexual, às vezes de um sexo negligente. Por exemplo, quantos abortos ocorrem por causa de relações extraconjugais?
para que aquele filho não venha a perturbar um casamento que já ocorre, né? E nesse sentido, por isso que as relações sexuais sempre têm um custo maior para a mulher, nesse sentido, porque o preço a pagar muitas vezes é mais alto para o sexo feminino, por conta da gestação, né, por motivos óbvios. Então, mas que adianta se atormentar, que adianta se culpar, que adianta cultivar mágoa em relação a si mesmo, se não refazer a vida, atuar no bem, mudar, não mais repetir o erro. Agora que eu tenho consciência do equívoco, não fazer mais. O arrependimento sadio é aquele que se dá conta do erro e diz: a partir de agora eu não faço mais. A partir de agora eu vou ser diferente. E não vai necessitar sofrer, ficar no umbral. Ame, abra seu bem, faça tudo bem. Se puder ter filho, tenha. Que muitas vezes é o próprio espírito que volta. Porque muitas vezes aquele espírito é muito ligado à figura materna, a candidata, a gestante. Então pode voltar. Se não puder ter filho, adote. Se não puder adotar, adote as outras pessoas, os filhos dos outros, na dedicação do bem. E claro, no caso do espírito, orar por ele. Não há outro caminho. Ore por ele, orar por ele, envolver ele em vibrações positivas, que ele muitas vezes pode perdoar, seguir adiante. Não é necessariamente se tornar o obsessor e ficar perseguindo a mulher. Há alguns casos que isso acontece sim. Há alguns casos, até na literatura mediúnica, que acontece assim. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Divaldo conta, por exemplo, um caso de uma mulher que ele conheceu na Mansão do Caminho que abortou 16 vezes. 16 vezes. E ele disse que o câncer uterino que ela viveu, na época a radioterapia deixava a pessoa toda queimada, e ela acabou desencarnando de uma maneira muito dolorosa, né? O câncer uterino que ela viveu foi resultado de um espírito que das 16 gestações, esse espírito tentou reencarnar por ela 8 vezes. Os outros espíritos perdoaram ela, reencarnaram além, seguiram a vida deles, foram adiante. Mas esse espírito tentou reencarnar por ela 8 vezes e 8 vezes foi abortado. Aí ele se revoltou e, por falta de evolução também dele, investiu contra ela e se alojou psiquicamente no útero dela, e ela assimilou ele por causa de um processo de culpa, por causa da culpa que ela guardava, e aí deu início ao processo de degenerescência cancerígena por conta de algo que ela cultivava também, né? Então, o processo é delicado, mas assim, orar por ele e atuar no bem, que eu tenho certeza que vai ficar muito bem.